Boa noite, pessoal. Sou Arthur Pereira Guimarães, estudante do curso de Ciência da Computação, do oitavo período. Gostaria de apresentar o Tiago Rodrigues, professor do curso Pitman TI. E hoje nos presenteia com um mini curso, criando uma API REST com Golang. E gostaria desde já de agradecer ao professor Tiago Rodrigues, em nome da organização do evento Esquenta TI, e que se sinta à vontade, professor, para iniciar o curso, tá bom? E estarei aqui à sua disposição, caso precise de algo. Tudo certo, Arthur, obrigado. Valeu. Valeu. Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos, a mais um semestre 2020.2. E meu nome é Tiago Rodrigues, para quem ainda não estudou comigo, eu também sou professor da Unip, nos cursos da UBTech. E hoje eu trouxe para vocês um tema, que eu achei bem interessante aí, está no mercado com grande força, a linguagem Go, e exatamente a parte de construção de APIs com essa linguagem, que é o que essa linguagem está ganhando um grande mercado na parte de servidores, de server-side, que a gente vai conversar sobre isso aqui também na nossa aula de hoje, beleza? Tá todo mundo conseguindo ver aí meu slide? Deixa eu só expandir ele aqui. Todo mundo conseguindo ver? Beleza. Vamos lá. Então, criando uma API REST com Go, Então, vamos primeiro entender o que é essa linguagem, Porque o que é o Go, Como é que ela foi criada, para que ela foi criada. Então, o Go, a linguagem Go, pessoal, ela foi criada pela Google, ok? O projeto dela começou a ser feito em 2007 e ela foi lançada realmente em 2009 em código livre. Ela foi criada pela Google para resolver alguns problemas de programação da Google que envolvia a parte de C e C++. Então, a Google tem muito código, construído em C e C++. E a Go, ela foi exatamente criada para facilitar... só voltar aqui, para facilitar a parte de desenvolvimento e continuar a manutenção dos códigos deles. O projeto, ele teve aí como arquitetos, Rob Pike, Ken Thompson e Robert Grisman, que são 3 nomes de peso aí, no desenvolvimento de arquiteturas importantes na computação. Eles são responsáveis pelo padrão UTF-8, são responsáveis pela máquina V8 do Chrome, e também são responsáveis, tem ali um pé no sistema Unix. Então, são pessoas de peso para desenvolver essa linguagem. É uma linguagem compilada, ok, pessoal? E ela é focada em produtividade e programação concorrente. Então, quando você vai ver essa parte de servidores, e começa a entender como programar para servidores, você começa a ver que realmente é importante que você programe de uma forma concorrente, ou seja, concorrente como assim, Os servidores têm múltiplos acessos, então quando a gente acessa um determinado servidor, acessa algum determinado recurso no servidor, a gente vai falar isso mais na frente, não é só a gente que acessa, são muitas pessoas no mundo todo. Então o Go ele pensou exatamente nisso, como ele é uma linguagem de baixo nível, ele consegue ter maior desempenho. E por ele ser só uma linguagem compilada e não interpretada, ele também ganha desempenho aí nesse ponto. Beleza? Ele é baseado em C, e a ideia é que ele possua a velocidade do C, mas seja mais legível e fácil de programar. Se a gente vê, o Go ele foi lançado em 2009, é uma linguagem muito nova, muito recente. E como ela é uma linguagem muito recente, ele tem muito recurso de sintaxe que facilita a parte da programação. Se a gente pegar linguagens mais antigas, como Java, C, a gente vê uma maior burocracia, entre aspas, aí, durante o desenvolvimento do sistema. Porque a gente tem que se importar muito com problemas de baixo nível. E quando a gente vem para essas linguagens mais novas, a gente foca no problema. Exatamente. Verbosidade. E aí, quando a gente vem para essas linguagens mais novas, elas diminuem a quantidade de código que você faz e aumentam o poder de abstração, ou seja, de você conseguir resolver o problema de uma forma mais simples e mais fácil. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui a vocês. A gente não vai focar na linguagem em si, porque a gente vai criar a API, a gente tem um tempo restrito para isso,
Mas durante a construção da API, a gente vai conversando sobre algumas características da linguagem, que é bem legal. Empresas que estão usando o Go hoje, né, eu trouxe algumas aqui, a Uber, o Docker, Dropbox, OpenShift, Twitter. Eles usam o Go no seu back-end, né, para facilitar aí a parte de desenvolvimento e aumentar o desempenho dos seus servidores. Beleza? Tem até uma história, né, que foi colocada aqui no blog da Iron. Deixa eu só... É uma empresa, ok? Deixa eu só compartilhar minha tela toda com vocês, para vocês verem aqui. Que a Iron, ela começou a desenvolver seus servidores com o Ruby. E ela chegou a um pico de 30 servidores, né? Essa empresa aqui, a Iron, né? Ela chegou a um pico de 30 servidores para fazer com que o seu sistema ficasse com um bom desempenho. Isso em Ruby, né? Ruby on Rails. E aí, quando eles migraram para Go, eles trocaram 30 servidores por 2 servidores. Então, é um número considerável, né? Trocar 30 servidores aí para disponibilizar o serviço apenas por 2, quando eles migraram para a linguagem Go. Então, a gente já tem aí casos de melhores desempenhos. Então, vem aquela ideia, né? Por que usar a linguagem Go para criar os meus servidores? Bem, eu trouxe algumas vantagens aqui, aí vamos ver cada uma delas. O uso de memória, ela é muito leve, ok? Então, ele controla bem a memória. Dessa forma, esse exemplo que eu falei, né? Você trocar 30 servidores por 2 servidores, a gente tem uma melhor utilização da memória da máquina. Concorrência, ela foi criada para isso, ok, pessoal? Então, quando você tem múltiplos acessos, quando você quer trabalhar com múltiplas tarefas, geralmente as linguagens mais antigas trabalham com threads. No entanto, hoje, existem as coroutinas que têm um maior desempenho em trabalhar com múltiplas tarefas do que threads. Então, as coroutinas, elas melhoram até a eficiência na memória, e a Go, ela utiliza muito bem essa parte de coroutinas, né? Tem as Go-routinas que trabalham muito bem com concorrência. Tempo de compilação, a Go tem um tempo de compilação incrível, né? Então, assim que você salva, ele já vai compilando e criando o executável para a plataforma que você está desenvolvendo. Coesão, né? Esse nome coesão eu coloquei, mas também a gente pode colocar como simplicidade, né? A forma de programar em Go, vocês vão ver que é muito simples. Você não tem muito trabalho em construir as rotinas e as expressões dentro da linguagem. Então, a gente vai ver que é bem simples de trabalhar com ela. Eu digo a burocracia, né? A gente tira a burocracia e a verbosidade. Fortemente tipada, né? Eu vejo isso como uma vantagem, porque se a gente pegar linguagens web como JavaScript e PHP, elas são fracamente tipadas, né? E isso pode causar algum problema quando você começa a programar e definir vários tipos durante o processo de desenvolvimento para uma mesma variável. Então, eu acho que isso pode ser uma vantagem também. E o Garbage Collector. Mesmo ela sendo baseada em C, ela tem um Garbage Collector, né? Então, as pessoas que já vêm do C podem pensar o seguinte, né? Exatamente, Edson. A gente vai trabalhar com VS Code, ok? Mas vamos lá. Então, quem vem do C, às vezes acha que vai ser complicado trabalhar com Go, né? Mas vocês vão ver a diferença. Lá no C, toda a memória que você aloca, você tem que desalocar. Então, você está alocando memória e você tem que desalocar memória, os famosos ponteiros, né? Aqui no Go, não. O Go, você não se preocupa com isso. Se você está trabalhando com um ponteiro no Go, que tem ponteiro, ok? Então, como ele é baseado em C, tem que ter o ponteiro no Go. Mas você não precisa se preocupar em liberar essa referência na memória. O próprio Go faz essa liberação para você. Beleza? Então, isso é bem interessante. Então, se a gente pega esses usos aqui, dessas vantagens, a gente pode ver que, pelo menos, as maiores aí que a gente pode ver é leve uso da memória, concorrência e um bom garbage collector, né? Bem, antes de começar a construir nossa API, vamos entender o que é o World Wide Web, né? Não sei se todos aí já sabem o que é o www, né? A World Wide Web. Mas uma coisa que eu gosto muito de perguntar aos alunos quando eu estou em disciplinas de programação web é qual é a diferença entre internet e a web em si, né?
Será que são a mesma coisa? Será que trabalham da mesma forma? Então, a gente pode ver que a internet é a rede mundial de computadores, né? Uma abstração, né, de computadores interligados, trocando informações. Então, a internet a gente pode pensar como uma rede mundial de computadores. Mas a World Wide Web, né, o www, ele é o sistema de arquivos de hipermídia que dão acesso a esse conteúdo que está sendo compartilhado na internet, né? E geralmente a gente usa o browser para fazer esse acesso a esses arquivos de hipermídia, que podem ser páginas de hipertexto, imagens, vídeos, né? Arquivos de configuração, comunicação. Então, tudo isso aí estão disponibilizados na internet e você pode acessar a partir da web. E a internet, né, os computadores, eles vão se comunicar a partir de protocolos, que são regras de comunicação. Então, cada máquina, né, vai se comunicar a partir da internet a partir de protocolos, regras de comunicação. Então, o que é que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer realmente criar um serviço que seja acessado pela web. Então, o que a gente vai fazer hoje é isso, criar um serviço para ser acessado pela web. Mas esse serviço vai ficar onde? No back-end. Então, se a gente for observar, o que é que a gente tanto fala, né? O que é back-end? O que é back-end, né? Então, quando a gente trabalha na programação web, a gente tem alguns termos, né, que são bem conhecidos, que é o front-end, o back-end e o full stack. Né? Existiam outros termos também antigamente, mas hoje é o que se fala mais, são esses três. E a gente pode pensar o quê? O front-end é aquele profissional que vai trabalhar com a dinâmica da visualização da página pelo usuário, né? Então, por exemplo, os botões, como o conteúdo vai ser disponibilizado na visão do usuário. E geralmente ele trabalha com tecnologias específicas, né? Que são tecnologias de HTML, CSS, JavaScript e frameworks dessas linguagens, que é Bootstrap, a parte de React, Node.js, Angular. Então, o profissional de front-end geralmente trabalha nessa parte de agilizar a dinâmica de visualização do conteúdo pelo usuário. Lembrando que também tem os designers, né, que trabalham na parte de layout da página, estilização de cores, tipografia. Então, eles se misturam aí para fazer a visualização se tornar melhor pelo usuário. Já no back-end, é o profissional que trabalha com a lógica de negócio, né? Ele trabalha com o acesso aos dados, que vão vir do front-end, né, dos formulários, da própria URL, e ele vai trabalhar com esses dados e vai manipular o banco de dados diretamente ali, junto desses dados, para salvar, para trabalhar com as regras de negócio. E o full stack, ele é o profissional que vai conhecer essas duas tecnologias, né? Um profissional mais completo, que trabalha tanto no front-end como no back-end. Trabalha tanto com a parte de visualização das informações, como com a parte da regra de negócio e acesso ao banco de dados da aplicação. Isso de forma bem resumida, né, pessoal? Porque se a gente for entrar aqui e for discutir tudo que o front-end e o back-end faz, a gente vai demorar bastante aí em cima disso. Bem, então, antes de começar a criar a API, vamos só relembrar algumas características importantes da comunicação entre os computadores, né? Então, geralmente, quando eu quero fazer a comunicação e quero acessar um recurso na internet, né, geralmente eu vou usar um browser. Mas não é obrigado a apenas usar o browser, né? Você pode usar uma aplicação, uma determinada aplicação. Então, tudo isso aí você pode acessar. Só lembrando aqui, pessoal, o link, né, já está das inscrições, já estão disponíveis, né? Só para lembrar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como os computadores vão se comunicar. Primeiro, você vai ter o cliente, né, que eu estou representando como um computador, que vai executar o browser, ou um celular, que vai executar um browser ou um aplicativo para se comunicar com o servidor. Nesse momento, ele quer se comunicar com o servidor que está aqui do lado direito, né? Então, o cliente, que eu vou representar aqui como esse computador e esse celular, estão do lado esquerdo, e o servidor está aqui do lado direito. Essa comunicação, ela vai se dar pelo quê? Pelo protocolo HTTP, ou seja, por um canal de comunicação que tem um protocolo, ou seja, uma regra, que vai fazer o cliente, que está aqui ao lado esquerdo, se comunicar com o servidor. Então, o cliente pode ser aqui a minha máquina, e o servidor pode estar em qualquer lugar do mundo para eu poder acessar as informações dele.
Essa comunicação se dá a partir de requisições e respostas, né? São métodos que o protocolo HTTP usa, que o request ele serve para quê? Para solicitar alguma informação no servidor. Então, quando você digita a URL e aperta Enter, você está mandando uma requisição, uma solicitação para o servidor, e esse servidor ele vai verificar, primeiro vai ser verificado se ele existe, e depois vai verificar se o recurso que você quer existe dentro dele. Se existir, ele retorna uma resposta, né? Se existir ou não existir, ele vai retornar uma resposta para o cliente. Então, esse é a forma de comunicação entre o cliente e o servidor. Beleza? Imagine duas pessoas conversando, né? Uma pessoa que solicita algo e a outra que vai responder e entregar algo para aquela outra pessoa que perguntou e solicitou. Mas essa solicitação ela ocorre a partir de pacotes. E o que são enviados nesses pacotes? Geralmente, né, quando o cliente ele solicita algo, ele quer solicitar um arquivo HTML, quer solicitar um arquivo CSS, um JavaScript, quer solicitar dados de configuração do servidor, quer solicitar rotas de acesso. Então, para ele fazer isso, ele empacota essas informações e envia para o servidor. Chegando lá, o servidor abre esse pacote, tira essas informações, verifica o que ele pode fazer, cria um novo pacote e envia de volta as informações que foi pedida ou solicitadas no cliente para ele. Beleza? Então, o que eu quero mostrar aqui a vocês é que quando você tem essa comunicação, você sempre vai ter uma solicitação e sempre vai ter uma resposta do servidor. Beleza? Mesmo que ele não encontre o arquivo, ele responde que não encontrou, que deu algum erro, ou que aconteceu algum problema. E essas informações são enviadas a partir de pacotes. E aí vem a pergunta, né? E o que é um API REST, então? Um API REST, ele usa esse protocolo HTTP aqui, ó. Então, a API REST é uma representação, ok? É a transferência de um estado representacional, que pode ser também dado como estilo de arquitetura de software, que serve para fazer a comunicação entre dois computadores, ok? E eu uso o protocolo HTTP para isso. Eu uso esse canal de comunicação para fazer essa troca de informações aqui. Só que aí, o que é que no REST eu estou pedindo? Eu vou pedir dados, ok? No REST, na API REST, geralmente eu tenho rotas de acesso para um servidor, que esse servidor vai me responder a partir de dados. Deixa eu ver aqui, eu pensei que alguém tinha perguntado. Vamos lá. Então, com isso eu vou conseguir trocar informações com o servidor, pedindo para ter a troca de dados ou troca de informações com ele. E geralmente essa troca de dados se dá por um arquivo JSON, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Eu estou falando de forma bem breve aqui para vocês, mas lembrando que também vocês vão estudar isso durante o curso, né? Então aqui é um mini curso, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a API REST em Go, mas vocês vão estudar isso com mais calma durante o curso, nas disciplinas de programação web e programação avançada. Beleza? E essa comunicação se dá a partir do JSON. Isso aqui daqui a pouco fica mais claro, eu vou mostrar a vocês. Outra coisa que um API REST faz, né, é utilizar os verbos HTTP para fazer essa troca de informações. Então, quando eu digito na URL ou eu peço alguma informação ao servidor, eu posso mandar dentro do pacote, né, daquele pacote que vai ser enviado pelo protocolo, o que eu quero, né, o que eu quero fazer, uma ação, né, um verbo. Então, o GET, quando ele manda o GET, eu quero consultar alguma informação. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Imagina que você vai fazer um lanche ou vai comer alguma comida no restaurante. Você chega lá, o garçom vem com o celular, com o tablet e vai lhe atender, para ficar mais fácil aqui para a gente entender. E aí ele vai lá e pede o seu pedido, né? Então você vai lá, informa o pedido ao garçom e ele manda para a cozinha. Mas veja só, o garçom está usando um tablet. Ele anota o seu pedido ali no tablet e envia aquelas informações do pedido, que pode ser o nome dos pratos, né? E as comidas, a quantidade de cada prato que você quer. E ele envia essas informações para a cozinha. A cozinha vai ter um computador que vai receber essas informações
e vai na tela ou vai gerar a notinha com o seu pedido. Então, essa comunicação ela pode ser feita a partir de uma API REST. O Android se comunicando com um computador na cozinha, que pode ser .NET, Java, Kotlin, Go, e eu tenho duas tecnologias que estão se comunicando entre si, mas que são diferentes. No entanto, eles têm o mesmo tipo de comunicação, que é o protocolo HTTP e a API REST, que vai enviar dados JSON de um lado para outro nessa comunicação. Beleza? Exatamente, Walter. É isso aí. Funcionam como um CRUD, né? A ideia de gerenciamento de alguma informação. E aí, o que é que acontece? Se a gente tem um web service que segue esses princípios aqui, a gente tem um web service RESTful, né? Então, dessa forma, a gente tem um web service RESTful. Então, o que é que a gente quer fazer aqui? Ó? E aí, onde são enviados esses dados, esses verbos HTTP, né? Listar, inserir, editar, excluir. Eles são enviados, pessoal, ou seja, eles são informados no pacote. Então, o pacote, quando eu quero acessar um recurso dentro do servidor, ele vai enviar o que eu quero dentro do servidor, aqui, qual é a ação que eu quero realizar dentro do servidor, e a rota de acesso para essa informação. Então, se eu quero consultar algo, eu vou usar o GET. Se eu quero inserir alguma informação no banco de dados, eu vou usar o POST. Se eu quero alterar alguma informação, eu vou usar o PUT. E se eu quero excluir alguma informação, eu vou usar o DELETE. Beleza? E isso aqui, quem vai informar é o cliente, o navegador. O pessoal que trabalha com front-end é que vai informar esses verbos para que sejam executados dentro do servidor. Beleza? Então, qual é a API que eu vou criar com vocês hoje, né? A gente vai criar uma API de sistema de gerenciamento de contatos. Uma API bem simples, que não vai ter a parte de segurança, não vai ter a parte de escalabilidade, mas que é só para vocês entenderem como começar a criar essa API dentro do Go. Então, eu vou querer gerenciar contatos, né, uma agenda, enviando informações do navegador para o servidor e do servidor para o navegador. Então, eu quero trocar essas informações entre essas duas máquinas. Beleza? Então, vamos começar aqui, botar a mão na massa, né? Ver se alguém perguntou. Vamos lá. Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Mas antes disso, para vocês baixarem e instalarem o Go, vocês vêm aqui na página do Go, né? Assim que você entra na página, você vem aqui, ó, Download Go. E é só vir aqui, clicar em Download, e vocês podem baixar para o sistema operacional de vocês. No Linux e no Mac, geralmente tem alguns processos de definir variáveis de ambiente. Mas no Windows não. Assim que você instala, ele já informa as variáveis de ambiente para você. Bem, eu vou usar aqui o editor Visual Studio Code, né, um editor que está sendo muito usado hoje em dia para programação. E vamos começar aqui. Ó. Eu já abri aqui numa pasta API Contatos, e eu vou criar um arquivo aqui que vai ser criado para manipular essa API, beleza? Para configurar essa API. Então, eu vou criar aqui, ó, main. E o importante é, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O importante é que esse arquivo ele tenha .go, ou seja, a extensão .go seja colocado nele para que ele consiga, para que o Go consiga entender, né? Então, extensão Go. E aí, vamos lá. Ó. Como é que eu começo a programar algo em Go? Como em várias outras linguagens, com a função main. Beleza? Então, você vai programar em C, tem um main. Você vai programar em Java, tem um main. Você vai programar em Kotlin, tem um main. Não é diferente aqui no Go. Beleza? Então, eu venho aqui, ó, func main, abre e fecha chaves. Veja que ele já importa o pacote main aqui, que é o pacote principal, e já cria a função main para você executar a sua lógica aqui dentro. Então, toda a lógica, né, vai ser executada dentro da função main. Para você criar uma função, veja que eu uso a palavra reservada func. Beleza? Uma coisa interessante, pessoal, é que o Go ele tem poucas palavras-chave. Então, você tem aí de 18 a 20 palavras-chave no máximo aí na linguagem Go. São pouquíssimas, ok?
Isso aí também facilita na hora da programação. Então vamos lá. Ó. Eu quero representar aqui esse contato dentro do meu código. Só para deixar claro para você, deixa eu voltar aqui para essa imagem. O que é que a gente está programando ali, né? A gente está programando o nosso servidor. Então aqui, nesse código, eu estou programando a lógica que vai executar no meu servidor. E para acessar essas informações, eu vou usar o browser. Beleza? E vamos lá. Aqui no main, antes de começar, eu quero representar, voltando, né? Eu quero representar esse contato. Como é que eu represento ele? Muitos poderiam dizer, né? Professor, eu já paguei orientação a objeto, vamos criar uma classe para representar o contato? Contato tem um ID, tem um nome, tem um telefone e tem um e-mail. Então vamos criar uma classe e essa classe vai representar esse contato. Né? Quem ainda não viu programação, não se preocupe, pessoal, que vocês também vão trabalhar com isso mais na frente durante o curso. Ok? Essa parte de classe, né? Orientação a objeto. No entanto, o Go não tem classe. Ok? O Go não trabalha com classe. Como ele vem do C, o C é uma linguagem estruturada e não foi criado classe para o Go. O Go ele trabalha com registros. Ok? Quem vem do C lembra muito bem do que é um registro. Exatamente, Alexandre. Vou usar com vocês aqui, ok? Já, já. Então, o Go ele trabalha com registro. Então, vamos criar um registro. O que é um registro? Um registro é uma estrutura que agrega, agrupa várias variáveis. Parece com uma classe, mas não é uma classe, ok? A classe, ela modela uma entidade do mundo real, mas ela modela os atributos e os métodos dessa entidade. Então, ela manipula os valores que vão ser armazenados e as ações. A struct não. A struct ela só modela os dados dessa entidade e não as ações. Beleza? Ou seja, só as variáveis. Não, você não trabalha com o Go orientado a objeto, Advelto. Exatamente. Agora ele tem interfaces, ok? Então ele tem um pouco disso aí, mas ele não é 100% orientado a objeto. Você não trabalha com classes, mas você pode trabalhar com interfaces para agrupar funções. Beleza? Aí, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Type, contato, struct, abre e fecha chaves. Então, aqui eu estou criando, fora do main, né? Eu estou criando uma estrutura que nela eu vou agregar várias variáveis. E são 4 no nosso caso, né? O int id, o nome, int id não, ok? id no, int, aqui é o contrário. O nome string, o telefone string e o e-mail. Beleza? Maiúsculo aqui. Porque no Go, se você não colocar a primeira letra em maiúsculo de uma propriedade da struct, ela vai ser privada. Ok? Ela só vai poder ser acessada dentro da própria struct para você armazenar algum valor estático ali dentro. Então você sempre coloca aqui a primeira letra em maiúsculo para você conseguir acessar essas informações fora da struct. Então essa struct aqui eu estou fazendo o quê? Agrupando as propriedades de um contato, né? Estou modelando uma entidade do mundo real. Então vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilo. E aí vamos continuar, vamos fazer o seguinte agora. Agora eu quero criar essas rotas de acesso para o meu servidor. Então como eu estou criando aqui o servidor, estou manipulando as regras dele, eu posso usar aqui o protocolo HTTP, o pacote HTTP, para fazer essa programação. Só que é bem complexo, porque você tem que fazer muitas tarefas. Existe um pacote pronto, criado, né, por colaboradores da linguagem, que se chama o Gorilla Mux. Né, esse pacote aqui, ele auxilia na criação de APIs, né, e de trabalhar com o protocolo HTTP dentro do Go. Então ele facilita muito a nossa vida. E aí o que é que acontece? Outra coisa do Go que é formidável. O que é? Você consegue instalar pacotes de terceiros dentro do seu programa. Ok?
Então você pode criar um pacote, ou você pode pegar um pacote que alguém criou e instalar e usar ele tranquilamente, ok? O Go já vem cheio de pacotes, mas você pode usar esses pacotes de terceiro também. Então vamos lá. Aí olha só. Agora eu vou fazer o seguinte. Para a gente instalar esse pacote, eu vou acessar o terminal aqui no Visual Studio Code e vou usar um comando do Go, que é go get, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, -u, e o link do GitHub que tem a instalação desse pacote. Então eu venho aqui, ó, vou lá no GitHub, pego o link aqui, ó, github.com/GorillaMux, e já colo aqui no meu terminal. Eu dou o Enter aqui, espero alguns minutos, né, alguns segundos, na verdade, e ele já faz a instalação desse pacote para mim. Exato, Alexandre, verdade. O Mux ele ainda é mais simplificado. Aí vamos lá. Instalou, né? Não deu nenhum erro. A gente pode ver aqui, ó. Não deu nenhum erro. E agora a gente vai começar a programar o nosso serviço, né? Então a gente vai usar agora o servidor como um serviço que a gente quer trabalhar. Então, de diferentes tecnologias, a gente vai poder acessar esse servidor que a gente vai montar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar que a variável rota recebe mux, o nome do pacote, ponto, e o router. Vamos lá, vamos para algumas coisas do Go aqui que é interessante. Primeiro, se você declarou essa variável com 2 pontos igual, quer dizer que o Go está usando inferência de tipo para saber o tipo dessa variável aqui. Beleza? Então, o Go está entendendo que esse new router, vamos ver aqui em cima, ele vai retornar um ponteiro, né, uma referência para router, e ele vai guardar isso aqui nesse tipo, beleza? Outra coisa, dentro do Go você não usa ponto e vírgula. Você pode até colocar o ponto e vírgula, mas na hora que você salva o arquivo, o Go ele automaticamente tira o ponto e vírgula para você. Ele diz, ó, você não precisa usar ponto e vírgula, não precisa se preocupar com isso, né? Essas linguagens mais atuais tiram essa preocupação do programador. Outra coisa do Go é, se eu deixar essas chaves aqui embaixo, o programa vai dar um erro. Por quê? Porque o Go ele diz o seguinte, ó, toda chave de uma função que é criada, ou de um for, de alguma expressão, de alguma estrutura, ela precisa vir ao lado dessa estrutura, e não abaixo. Beleza? Então isso aí tira também aquela discussão, né? Não, deixa a chave embaixo, deixa a chave em cima. Ele padroniza o programa para você. Ele não deixa você ficar preocupado com isso e ter essas discussões banais aí durante o desenvolvimento. E por que ele está dando erro aqui? Porque eu não estou usando essa variável rota. Eu declarei ela, recebi o valor, mas não estou usando. Então, se eu não estou usando, ele já dá um erro e diz, ó, essa variável não está sendo usada. Rota foi declarada, mas não está sendo usada. Então, ele não deixa você declarar variáveis que você não vai usar. Ok? Então, isso também tira a poluição do código. Então, veja como ela foi criada, né? Ela tira essas discussões que os programadores têm e tira essa parte de poluição de código também. Se eu não declarasse uma variável assim, como é que seria? Teria que declarar aqui, ó, var asterisco mux.hold igual. Então seria assim que eu ia declarar a variável. Uma variável chamada rota do tipo mux.rota que vai armazenar esse valor. Mas como eu estou usando o 2 ponto igual, eu faço a inferência de tipo. E ele já vai saber que isso aqui é um router. Beleza? Então isso aqui são características da linguagem que eu falei para vocês que a gente ia vendo durante o desenvolvimento. Vamos lá. O que é que essa função new router vai fazer? Vai criar rotas de acesso para o meu servidor. Ok? Então, vamos voltar aqui para a imagenzinha. Vou ficar muito trabalhando em cima dessa imagem. Para eu conseguir acessar um serviço ou um recurso
dentro da minha aplicação, que vai estar dentro do servidor, eu preciso dizer o verbo, ou seja, a ação que eu quero realizar dentro dele, e preciso informar qual é a rota, ou seja, qual é o método dentro desse código que vai ser executado. Então, é essa variável aqui que vai fazer isso para mim. Beleza? Vamos lá que vai ficar mais claro isso aí. Ó. Então, vamos definir as rotas. Rota.handlerfunc. Eu vou criar aqui a primeira rota, que vai ser barra contatos. Então, quando eu digitar no browser barra contatos, eu quero que ele acesse a função getContatos. Beleza? E essa função ela vai ser acessada quando for enviado no pacote a ação get. Então veja, a primeira rota é, eu estou mapeando um pedaço da minha URL, ou seja, para um método que eu vou criar aqui dentro da minha função. Vamos testar isso para ficar mais claro para vocês? Ó. Deixa eu criar aqui essa função getContatos. Então vamos lá. Ó. Func getContatos. O que é que essa função ela precisa ter como parâmetro para executar? Vamos observar aqui essa imagem novamente. Ó. Essa função ela precisa receber como parâmetro uma requisição e uma resposta. Porque ela vai manipular a requisição que vai ser enviada para o servidor, para verificar o que foi solicitado pelo cliente, e ela vai manipular a resposta que vai ser enviada para o cliente, porque ela vai montar essa resposta que vai ser enviada para o cliente. Então, aqui dentro desse método, eu vou passar aqui, ó, w, http, eu vou usar o pacote http, response writer, porque eu vou escrever uma resposta para ser enviada para o usuário, e r asterisco http.request, para ver o que foi enviado pelo servidor. Então, dentro dessa função, eu tenho o response, que vai ser esse w, e tenho o request, que vai ser o r. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Veja que aqui é um ponteiro, né? Quem conhece C já sabe que aqui vai ser o ponteiro. Então, para eu criar o servidor aqui e a gente testar esse exemplo, vamos levantar o servidor aqui dentro da minha função main. Então, vou usar aqui o pacote http.listen_serve. Vou dizer que a minha própria máquina vai ser um servidor. Aí você, quem ainda não viu, né, programação web, pode ficar um pouco em dúvida no seguinte aspecto. Professor, mas quando o senhor falou aqui sobre o servidor, disse que era alguma máquina que estava em algum lugar do mundo. Isso, verdade. Ele vai rodar lá um sistema, um software, que vai ser o servidor que vai receber essas rotas, essas comunicações. Só que como eu estou testando na minha máquina, o que é que vai acontecer? Eu vou criar o servidor sendo a minha própria máquina, que vai ser esse código que eu estou fazendo aqui, e o cliente também vai ser o meu próprio browser. Agora, se eu fosse levantar isso para produção, ou seja, se eu fosse colocar isso em produção para várias pessoas acessarem ao mesmo tempo, então eu teria que alugar uma máquina, ou criar um servidor na minha casa, disponibilizar esse serviço na web, criar um DNS e ajustar tudo isso aí. Beleza? Mas como eu estou testando aqui em um ambiente seguro, né, na minha própria máquina, então eu vou deixar o servidor na minha própria máquina. Vou dizer aqui que é a porta 8000 e que as rotas de configuração foram configuradas nessa variável rota. Então é isso que eu passo para ele. Beleza? Eu posso até fazer o seguinte, se na hora que ele for startar esse servidor der algum erro, eu posso usar o pacote log, fatal, e exibir algum erro que for executado. Essa função fatal vai exibir algum erro mais complexo durante o levantamento do servidor. E aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos testar isso aqui. Só que como é que a gente vai testar, né? Eu falei a vocês, por isso que eu estou voltando nessa imagem direto,
que eu tenho que ter um banco de dados para manipular meus contatos. E como o nosso tempo é curto, eu não vou criar um banco de dados aqui e vou manipular ele. Eu vou fazer o quê? Para representar esse banco de dados contatos, eu vou criar um vetor que vai ser os meus contatos. Então, esse vetor, ou esse array, ele vai ser um conjunto de contatos. Ok? Então, vamos lá. Vamos vir aqui e vamos fazer isso. Fora aqui do main, para ser uma variável global, eu vou fazer var contato, abro parênteses, contatos. Parênteses não, colchetes, né? Então, contatos. E aí, ó, ele está dizendo também que... Cadê? Contatos. Opa, desculpa, pessoal, tem que ser o nome antes. Contatos do tipo contato. Pronto. Então, declarei aqui uma variável que vai ser um array. Na verdade, o Go, né, quem tiver curiosidade e for estudar, o Go ele tem dois tipos. Né? Ele vai ter o array, que tem um tamanho fixo, ele não cresce dinamicamente, e ele tem outro tipo que se chama slice. O slice ele é um array dinâmico dentro do Go, né? Ele trabalha com listas duplamente encadeadas, e aí você pode trabalhar com o slice, você declara os colchetes aqui antes, né? Antes do nome do tipo, você declara os colchetes, e aí ele vai ser um array dinâmico, né? Você vai poder crescer dinamicamente. Então, esse cara aqui vai fazer o quê? Ele vai representar o meu banco de dados. Então, vamos adicionar alguns contatos aqui dentro desse banco. Vou fazer aqui, ó. Dentro do main, eu vou fazer contatos, recebe, append. Vou fazer um append, adicionar alguma informação, né? Aí eu passo contatos novamente aqui e vou criar alguns contatos diretamente, ok? Então, vou fazer aqui, ó. O ID desse primeiro contato vai ser 1. O nome dele vai ser João. O telefone dele vai ser 83. Bem rapidinho aqui, para a gente não passar muito tempo, né? E o e-mail vai ser joão@email.com. O que eu estou fazendo aqui? Criei o array e estou inicializando ele com valores pré-definidos. Ok? O que eu sempre digo, pessoal, para vocês é: sempre vejam que o importante não é a linguagem que você está aprendendo. Ok? É a lógica da aplicação que você precisa desenvolver. Beleza? Eu sempre falo isso, por quê? Porque você pode criar isso que eu estou fazendo em Kotlin, em Java, em C Sharp, com várias linguagens. Mas para você criar isso aqui, você só precisa saber a sintaxe e os pacotes que você vai usar e essa lógica aqui, ó. A lógica da comunicação e do protocolo HTTP. Então, você tendo isso, você consegue montar essas APIs de uma forma rápida em qualquer linguagem. Agora, claro, para ir dominando os detalhes, aí você precisa de um tempo para ir se acostumando com as novas linguagens. Mas nunca foquem diretamente, assim, o que eu digo é, nunca foquem diretamente na linguagem. Veja a lógica por trás dela. Por quê? Porque dentro de uma empresa você pode começar trabalhando com uma tecnologia e ir para outra rapidinho. Eu vou botar Maria aqui, @email.com. Vou colocar 3 contatos, ok? Só para a gente testar. Mais um contato, que vai ser o contato 3. José. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Criei um array e adicionei informações dentro dele. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero que aqui dentro desse contatos, ele me retorne todos esses dados desse array para o cliente. Então, como é que isso vai acontecer? Vamos para outra imagenzinha aqui, que eu coloquei aqui embaixo. Depois, pessoal, quem quiser o slide eu passo, ok? Está todo passo a passo aqui da aula de hoje. Eu passo para vocês. O que eu quero fazer? Ó? Eu quero solicitar, a partir da URL no browser, todos os contatos armazenados no meu servidor.
Então eu quero fazer isso. Então eu vou ter que colocar aqui nesse pacote o quê? O verbo HTTP, a ação que eu quero, e a rota de acesso dentro desse servidor. Beleza? Quando eu colocar isso lá e solicitar essa informação, esse pacote vai chegar no servidor e ele vai ver, ele está solicitando, né, ele quer as informações que estão mapeadas nessa URI, ok? Nesse /contatos. E aí, dentro do código, eu fiz o quê? Ó? Eu mapeei. /contatos vai chamar o método getContatos. Aí, aqui dentro desse método getContatos, eu tenho que criar a lógica que vai ser executada pelo servidor. Então, /contatos, servidor quer executar o método getContatos. O que é que o método getContatos vai fazer? Vai criar um JSON. O que é um JSON? É um arquivo, né? A gente pode dizer que ele vai ser um arquivo que é usado para comunicação entre essas informações, um arquivo texto, ok? E com uma estrutura organizada, né? Isso de forma simplificada, com uma estrutura padronizada. E aí o getContatos vai criar um JSON, vai pegar todas as informações daquele array, vai transformar em JSON e vai enviar ele, né? Ele criou tudo aqui, ó, em JSON, armazenou no pacote e envia esse pacote para o cliente. Aí o cliente chegou aqui no cliente o pacote, aí o pessoal do front-end vai saber o que vai fazer com esses dados. Então, o pessoal que trabalha com React, com Angular, com Vue, pode pegar esse JSON aqui e mostrar numa tabela, mostrar de alguma forma mais organizada. Mas veja que eu não quero chegar nesse patamar aqui agora, né? Quero que vocês entendam isso. Solicitei, chegou no servidor, ele mapeia a URL em um método, e o método cria a lógica de enviar essas informações. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fazer isso. Eu sei que esse contato vai ser mapeado em JSON. Então o Go ele tem uma coisa fantástica aqui, que dentro da struct eu já posso dizer o que vai ser cada valor aqui dentro do JSON. Então veja isso aqui, ó. Estou dizendo, ó. No JSON, isso aqui vai ser o nome. No JSON, isso aqui vai ser o telefone. E no JSON, isso aqui vai ser o e-mail. Aí você vai dizer, professor, para que eu preciso, além dos tipos que eu defini aqui, essa informação do JSON que o senhor acabou de colocar? Deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Tá aí. Fico olhando assim porque hoje de manhã caiu, aí eu fiquei falando por um tempo e o pessoal tava fora. Mas vamos lá. Então, por que eu preciso colocar essas informações do JSON aqui do lado? Porque a gente sabe que no HTTP vai ser essas informações que vão ser trocadas aqui, ó. Porque aqui pode ter um Android, aqui pode ter o Go, aqui pode ter o Java e aqui pode ter o Go. Então são duas tecnologias que não se entendem. Mas pelo JSON, um arquivo texto, e com as regras da sua estrutura, eles vão se entender. E aí o que é que eu faço aqui? Ó? Eu criei isso por quê? Porque tem uma função dentro do pacote JSON no Go, que é a função new encoder. Ou seja, eu vou pegar e vou armazenar informações no meu response W. Veja que W aqui é a resposta. Ó. O que é que esse método está fazendo? Está construindo essa resposta aqui. Ó. Ele está construindo esse response, esse pacote que vai ser enviado para o cliente. Então, eu venho aqui e digo, ó, faça um encoder no response. E o que é que eu quero? Eu quero que você converta, né? Mapeie o objeto contatos. Quem é o objeto contatos? É o array. Então, ele vai mapear o objeto contatos em JSON. Então, pega o objeto contatos, codifica em JSON e guarde dentro do response. Acabou, pessoal. Dessa forma, quando a resposta for enviada, todas essas informações vão ser enviadas em formato JSON para o cliente. Aí você vai dizer,
Professor, mas como é que ele soube que a variável desse primeiro contato aqui, ID, é o ID do JSON? Aqui nesse mapeamento que eu fiz, ó. O ID vai ser o ID no JSON. O nome vai ser o nome no JSON. Quando eu uso essa função, ele já entende o mapeamento e codifica, mapeia todo o objeto em JSON e envia de volta. Vamos testar isso aí, ó? Vamos testar. Eu vou vir aqui, ó, run, vou executar aqui no minha aplicação. Então, go run main.go. Então, quando eu dou esse comando, ele levanta o servidor, né? Ele executa todo o código e levanta o servidor para que eu consiga acessar ele. Então, vamos executar aqui. Ele vai habilitar as portas, vai pedir para eu dar acesso. Eu dou acesso à rede, né? E agora o servidor está em serviço, que está funcionando. E aí eu vou fazer o que agora? Vou lá no meu browser. Então, vamos lá. Vou no meu browser. Então veja que eu estou aqui, ó. Estou aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou digitar aqui, ó. Localhost 2.8000 barra contatos. Aí vamos entender o que é isso. Deixa eu botar aqui antes. http barra barra. É isso aqui, ó. Use o protocolo HTTP para acessar esse servidor. Então, ele vai procurar esse servidor. Como ele está na minha máquina, né, ele é um servidor local, ó, localhost. Se esse servidor tivesse em algum endereço, eu teria que digitar aqui www, alguma coisa. Mas como ele está na minha máquina, eu boto localhost 8000. Quando ele encontrar o servidor, ele vai agora verificar essa rota contatos. E ele vai verificar se essa rota existe dentro desse servidor. E a gente mapeou ela, né? Contatos vai chamar o método getContatos. Então, na hora que eu apertar Enter aqui, ó, o que é que ele me retorna no browser, no navegador? Ele me retorna o JSON com todos os contatos que estão armazenados no vetor. Beleza? No meu banco de dados, né? Na simulação do meu banco de dados. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque aqui eu estou vendo o JSON cru, né? Direto. Mas quando vocês forem criar, vocês podem usar o React, o Angular, o Vue.js, para pegar essas informações e colocar numa tabelinha, bem bonitinho, organizado aqui no front-end. Beleza, pessoal? Então, essas informações aqui que a gente acabou de fazer, é todo o processo, né? Qualquer tecnologia que você for, você vai usar essa parte de levantar um servidor, mapear as URLs e acessar o banco de dados. Só que em Go fica muito simples, né? Ó, vamos fazer outra rota aqui. Ó, vamos fazer uma rota que agora eu não quero acessar todos os contatos, eu quero acessar um só. Então, eu vou fazer handler func barra contatos barra ID. Então, eu estou dizendo o que agora? Eu quero mapear essa URL aqui e eu vou digitar o ID do usuário que eu quero acessar na URL. E essa URL vai ser mapeada, essa URI vai ser mapeada para o método get contato. Vou botar aqui métodos get também. E aí o que eu quero fazer agora? Quero criar um método contato. Eu vou fazer esse método, pessoal, e depois eu abro para as perguntas, ok? Porque já está quase finalizando aqui nosso mini curso. Então, vou botar aqui get contato. Só que qual é o problema aqui desse método? É que é o seguinte: além do mapeamento da URL, vai ter que vir um ID do contato que eu quero acessar. E esse ID vai vir aonde? Se a gente olhar aqui essa imagem, ele vai vir dentro desse pacote. E esse pacote vai vir aqui nessa requisição. Então eu vou ter que tirar o ID do meu request. Então eu vou ter que fazer como? Eu vou ter que voltar aqui e fazer isso. Existe uma função, vou declarar aqui a variável params, mux
que é a função vars. Essa função, ela verifica os valores, os atributos que estão sendo enviados na URL, junto com a URL, né? Então, aqui eu quero dizer o quê? Ó? Eu quero dizer que eu quero pegar o valor de todas as variáveis que estão sendo enviadas na requisição, em R. Esse carinha aqui, né? O request. Então, eu vou pegar todas elas. E esse parâmetros aqui é um map, né? É uma estrutura map. Quem ainda não viu essa estrutura também, não se preocupe que vai ver mais na frente. Ela chaveia, ela mapeia chaves em valores, ok? Então ela faz um mapeamento de chaves para valores. E aí eu quero acessar o ID que vai ser enviado dentro dessa requisição. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui dentro esse ID ele vai vir em string, então eu vou ter que converter inteiro. Então vamos primeiro converter aqui. Ó. Aí vem outra coisa fantástica do Google, que eu praticamente acho, né? Particularmente acho. É que uma função no Go, ela pode retornar vários valores. Isso é novidade. Se você for estudar Java, C, qualquer outra linguagem, uma função só retorna um valor. Beleza? Mas aqui no Go, uma função pode retornar vários valores. Isso é bem parecido com a linguagem Swift do Mac, né? O Swift também você consegue retornar vários valores. Então, eu vou usar uma função aqui que se chama strconv.atoy. Ela converte um valor em string para um valor em inteiro. Então aqui eu vou converter o ID, que vai ser armazenado em params, em inteiro. E ela retorna dois valores. O ID e um erro que pode acontecer durante essa conversão. Veja que eu botar ID, vírgula, erro, e ela retorna esses dois valores para mim. Isso, Python também. Isso aí, Alexandre. E aí, o que é que acontece? Quando eu faço esse retorno aqui, eu agora posso verificar. Ó, se não deu erro, né? Outra coisa fantástica do Go. Se o erro foi igual a nil, ou seja, foi igual a nulo, não teve erro, então eu vou executar minha lógica. Só que se eu salvar isso aqui, ó, o Go tira os parênteses do if. Porque o Go diz o quê? Ó? Que toda a estrutura... Aí, pessoal, só reforçando, né? Professora Tatiana, Larissa também aqui está colocando o link para o evento, né? Então, se inscrevam aí, ok? E o link para obter o certificado também, pessoal. Então, fiquem atentos a essas informações. E aí, olha só. Agora, eu quero... Vamos finalizar, né? Já está quase acabando aqui o minicurso. Eu agora quero percorrer o meu vetor procurando aquele contato que foi enviado pela URL. Então, eu vou fazer fazer um for, né? For i contato. Aqui o legal é que eu posso iterar tanto no índice como no valor dos objetos. Range contatos. E aí eu faço o quê? Ó? Eu agora vou verificar se contato.id foi igual a id que foi enviado, então eu vou e converto esse contato em um JSON. Já vejo o que é que vocês estão perguntando, ok? JSON.newEncoder. Vamos lá. Então, JSON.newEncoder. Achei o contato. Pronto, achou o contato, codifica esse contato dentro do response e envia ele de volta ao usuário. Beleza? Só que vai dar um erro aqui no Go, que é o seguinte. Ó. Esse erro que deu aqui é que eu declarei esse i e esse for, ele só vai funcionar dessa forma, mas eu não estou usando ele. Então, o Go ele diz o seguinte, ó, quando você precisa declarar algo que você não vai usar, você pode usar o underline para ele não ver isso como um erro.
E aí você não vai usar o i, então você bota underline, e aí ele entende que essa variável não vai ser utilizada durante o desenvolvimento do processo do software. E isso é outra característica do Go. Então, assim, nossa aula, meu mini curso está acabando, mas veja que eu tentei aqui mostrar a vocês de uma forma bem rápida, né, tantas características do Go, né, como construir uma API REST, porque ficou pequeno. Vamos testar isso aqui para ver se funciona. Ctrl C, vou levantar o servidor novamente. E aí agora vamos testar isso aqui. Então, contatos, ele retorna todo mundo. Mas se eu botar aqui /1, então ele tem que retornar só quem? João. Vamos ver se ele retorna. Olha lá. Ele retornou o JSON só de João. Se eu colocar aqui /2, ele retorna o JSON só de Maria. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Vou botar aqui o 3, José. Então, o que é que acontece? Essas linguagens novas, né, daqui a pouco a gente tem, depois dessa palestra, tem que até acabar na hora, porque a gente já vai ter outra. Eu também, José, exatamente. Por isso que eu já estou terminando aqui, que a gente vai para o Kotlin. Bem, Luan, o Go é back-end, ok? O Go é específico para back-end, não tem frameworks de front, não. Para front mesmo, aí é bom usar o Vue, né, o React, o Angular. Mas o Go ele é bem específico para back, beleza? Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram falar? Com alguma consideração? Já já a gente vai para outra palestra, né, que vai ser o Kotlin. Lá vai ser uma coisa mais tranquila, vai ser bem o início da linguagem. Mas aqui foi mais essa parte de API. E uma coisa que eu sempre falo é: foquem em entender as estruturas da linguagem e o paradigma que você está programando. Eu vou falar mais isso mais na frente, mas foquem nisso. A sintaxe não é tão importante, beleza? Sintaxe você vai aprendendo com qualquer linguagem. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma consideração? Vou deixar aberto para vocês aí agora. Consegue também, Luan. Você consegue também criar várias informações, né, importantes. Valeu, pessoal. Então, quem for aí para o Kotlin, né? Valeu, Adailton. Já considero vocês aí para estudar o Go, né? Qualquer dúvida, vocês podem enviar um e-mail para mim ou pedindo o slide também, né? Depois eu vou fornecer o slide para vocês aí. Beleza?